lá. O ponto de partida dessa palavra é algo que eu vivi recentemente. Quando nós temos a nossa identidade de filho restaurada, nós conseguimos reconhecer, enfim, a paternidade de Deus sobre a nossa vida. E muitas vezes nossos líderes e pastores são cobrados de coisas, responsabilidades que só cabem a Deus. E nós cobramos deles coisas que eles não podem fazer por mais que eles tentem. Eu vivi algo recentemente com o pastor Alexandre, que é o meu pastor agora, que no Ministério Chama. Eu fui procurá-lo porque eu me senti convocada por Deus a voltar a exercer o meu ministério de dança nos cultos. E foi uma intimação mesmo, sabe? Eu já estava incomodando, assim, aí veio uma palavra que fez, sabe? Mas eu ainda me sentia muito insegura. Marquei, fui lá conversar com ele, tivemos uma tarde muito legal. E assim, ele falou exatamente o que eu esperava que ele falasse, sabe? Nem mais nem menos. Olha, você tem total liberdade, aqui é a casa do Pai, sinta-se com liberdade para exercer o seu serviço de adoração e tal. Mas ele não conseguiu me deixar segura. Por mais que ele tivesse falado exatamente o que eu esperava que ele falasse, não foi o suficiente. E eu vim embora trabalhando aquilo em mim e tentando encontrar essa confiança, essa segurança. E eu decidi que eu não ia dançar no domingo. Aí ele falou, olha, venha domingo já preparada e tal. Não vai rolar. E a palavra foi sobre ser filho carnal e filho espiritual. Né? E foi maravilhosa a palavra. E no final ele fez um apelo de que as pessoas que tivessem algo da carne que precisava morrer para que se chegasse mais a Deus, pudesse fluir espiritualmente. Eu sabia que existiam coisas em mim que eu precisava realmente morrer para aquelas coisas, principalmente essa insegurança. E aí eu fui lá na frente e estava orando ali. E Deus usou a irmã Vivian e a minha pastora Miriam para falar comigo de uma forma tão sobrenatural. Enquanto elas falavam, Deus ia ministrando coisas tão lindas ao meu coração a respeito da paternidade dele sobre a minha vida, desse valor que eu possuía diante dele e de que eu precisava acreditar nesse amor. Eu precisava confiar nesse amor dele por mim. E confiar que o que ele estava pedindo para que eu fizesse, eu não ia fazer para os homens, eu não precisava da aprovação de homens, eu precisava fazer por ele, para ele. E a hora que eu me dei conta, estava eu fluindo ali na dança de uma forma que eu nunca fluí antes, nunca, não me lembro assim de dançar com tamanha autoridade, ousadia e liberdade como eu passei a ministrar desde então. Porque existia uma dúvida, será que eu realmente estou fazendo isso para Deus? Será que Ele está recebendo isso como minha oferta de adoração? Por mais que eu falasse e tentasse acreditar, existia ainda uma dúvida lá no fundo. E quando essa identidade de filho foi restaurada, eu pude adorar o meu pai ali de uma forma tão livre, tão verdadeira, tão sem medo, que eu não senti nem cansaço. Foi incrível, assim, foi maravilhoso. E ontem eu estava aqui, eu tentei gravar um vídeo falando até a respeito da palavra que eu ministrei esse fim de semana lá na Ibra. Foi um convite que eu recebi da minha amada amiga Fernanda, mas não consegui porque a câmera estava desligada. Falei acho que uns 10 minutos com a câmera desligada, até me tocar que ela estava desligada. E aí desisti, falei, bom, não vai dar agora, porque eu precisava fazer almoço e tudo mais. E enquanto eu fazia almoço, Deus ministrou algo no meu coração a respeito do tema que eu coloquei nesse vídeo, que eu falei, cara, que coisa maravilhosa. E eu não tinha como não trazer isso hoje para gravar. Que por mais autoridade que um homem possa exercer como pastor, como líder, ele é filho também. Ele é apenas filho. E não existem filhos privilegiados. É claro que
conforme você vai amadurecendo, você vai conhecendo formas de conseguir o favor do seu pai de uma forma mais efetiva do que o seu irmão mais novo, que às vezes faz birra para conseguir as coisas. Você sabe negociar, você sabe o que falar exatamente, o momento certo de atrair a atenção do seu pai, da sua mãe, para pedir um favor. E às vezes o irmão mais novo não sabe. Muitas vezes o irmão mais velho, ele é colocado como autoridade. Nem sempre ser mais velho significa ser mais maduro, mas teoricamente essa seria a lógica, né? E no meu caso foi assim, eu era a irmã mais velha e na ausência da minha mãe eu exercia autoridade sobre o meu irmão. E não só a autoridade, mas a responsabilidade também sobre a vida do meu irmão, de alimentar, de mantê-lo em segurança e tudo mais. O irmão mais velho ou o irmão que exerce mais responsabilidade por ter mais maturidade, normalmente conhece mais as regras, os deveres e os direitos. E por isso é colocado ali como uma referência de autoridade, como uma referência de responsabilidade ali na casa, na ausência dos pais. E é o que acontecia comigo. Eu era 3 anos mais velha que meu irmão, minha mãe precisava trabalhar, então nós íamos para a escola e quando voltávamos eu ficava responsável de esquentar a comida. Minha mãe me ensinou a mexer no fogão, me mostrou como eu podia fazer isso de uma forma segura, me ensinou a lavar louça, me ensinou a arrumar a cama. E enfim, eu tinha esse papel a cumprir com o meu irmão e com a minha mãe. E Deus me levou a pensar nisso. E às vezes quando a pessoa chega na igreja e ela vê as pessoas ali no altar, louvando ou ministrando a palavra, os obreiros até recebendo ali, ela tem aquela vaga impressão de que aquelas pessoas são mais privilegiadas, sabe? De que elas têm mais favor de Deus. Geram um certo ciúminho, sabe? Ah, o papai gosta mais dela do que de mim. E não é verdade, não existem filhos privilegiados. Existem aqueles que são incumbidos de maior responsabilidade. Mas Deus me fez pensar nisso dessa forma, assim, que a minha mãe nunca me deu comida a mais, ou roupa a mais, ou favor a mais, porque eu exercia maior responsabilidade que o meu irmão. Ela sempre supriu as nossas necessidades de uma forma igual, de uma forma justa, na medida que nós precisávamos. Mas existia algo, sim, que era um certo privilégio que eu tinha por conta da minha estrutura de maturidade, que o meu irmão não tinha tanto. Eu tinha mais intimidade com a minha mãe. A minha mãe me contava coisas que ela não contava para ele, porque ele não tinha estrutura ainda para ouvir aquelas coisas. Então sim, eu me sentia privilegiada, me sentia mais próxima da minha mãe. E eu vejo que é isso que acontece na igreja, sabe? Às vezes as pessoas olham o pastor ministrando com tanta autoridade, com tanta intimidade de um relacionamento com Deus, e falam, ai, Deus não tem isso comigo, sabe? Olha lá, queridinho do papai, e papai nem liga pra mim. À medida que você amadurece, você procura conhecer cada vez mais o pai, você descobre aquilo que te impede de ter essa intimidade, sabe? Às vezes você está chegando da forma errada. Eu lembro que eu tentava ensinar o meu irmão de como conseguir o favor da minha mãe, que não era do jeito que ele estava fazendo, que ele tinha que esperar, não tinha que, assim que ela chegasse cansada e estava ali preocupada com outras coisas, ele chegar e falando do que ele queria fazer, do que ele queria comprar. Isso não ia rolar e tal, e eu tentava instruir ele a respeito dessas coisas e nem sempre funcionava, porque ele era imaturo e ele acha que ele tinha que conseguir as coisas do jeito dele. O que acontecia muito é que quando ele via que eu conseguia o que eu queria e ele não, ele tinha ciúmes e achava que minha mãe me privilegiava mais do que ele. Mas a verdade é que com a maturidade eu aprendi
o tempo certo e a forma certa de conseguir o favor da minha mãe. E eu estou usando a minha mãe como referência porque eu perdi o meu pai muito cedo. E antes disso, meus pais se separaram, eu tinha 3 anos de idade. Meu pai faleceu, eu tinha 8 anos, então infelizmente eu não convivi tanto com ele. E quem exerceu esse papel de autoridade sobre a minha vida foi minha mãe. E talvez, infelizmente, na sua vida, a pessoa que exerceu a autoridade não foi uma pessoa tão justa, não foi uma pessoa tão íntegra nas imposições, regras e tudo mais. E infelizmente nós acabamos comparando essa paternidade, a autoridade de Deus com a autoridade e paternidade que nós tivemos como exemplo na infância. E isso interfere sim no seu relacionamento com Deus. É necessário separar as coisas. Deus, ele é pai sim, mas se o seu pai não foi bom, entenda que Deus, ele é um pai bom. Se o seu pai não foi justo, entenda que Deus é um pai justo. Outra coisa também que Deus falou ao meu coração é que a minha responsabilidade barra maturidade, tem gente brigando com o som aqui que tá, vou te contar. Não, mas não é, só. Não pode. Briga. É que a minha maturidade barra responsabilidade me colocava em posição de serva do meu irmão. Por quê? Tem que servi-lo de forma a alimentar. Eu tinha que servi-lo em manter em segurança. De uma certa forma, sim, eu o servia. Então, na ausência física da minha mãe, a autoridade ali na casa era... Isso me colocava em risco às vezes. Eu várias vezes saí na mão com a molecada lá, com meus primos e tudo mais, para proteger o meu irmão. Porque assim, eu podia bater no meu irmão, mas ninguém mais. Ninguém mais ousasse levantar o dedo para aquele magrelo, porque senão ia se ver comigo. E teve até um episódio engraçado nisso, ele já adulto, ele estava trabalhando de sushi man, abordaram ele para assaltar. E ele andava com as facas que ele usava dentro da mochila. E na hora ele se preocupou com as facas, mas no momento em que o cara abordou ele, ele me falou que ele lembrou de mim, ele pensou em mim, tipo, ai, a Bruna. Tipo, se eu estivesse ali, eu ia proteger ele. Na verdade, não, né? Mas porque ele tinha essa referência minha, porque todas as vezes na infância dele em que ameaçavam ele, eu aparecia para proteger ele e saía na mão se fosse necessário com a pessoa ali para proteger meu irmão. E até engraçado que daí ele foi tirar as facas da bolsa, porque era cara aquelas facas, era o instrumento de trabalho dele. E aí o cara saiu correndo na hora que viu aqueles facão, né? Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 12 e 13, fala de ter consideração e estima aos líderes, justamente por conta dessa responsabilidade que eles têm. Porque o fato de ter uma posição de destaque não torna uma pessoa privilegiada, torna ela uma pessoa muito mais cobrada diante de Deus. Porque o que ela fala, o que ela faz da vida dela, a forma como ela conduz ali a liderança dela, vai ser cobrada por Deus. E são muitas vidas que estão ali sobre os cuidados do líder, né, do pastor. Então isso torna as coisas mais difíceis para ele. Não é uma questão... Minha gente, tá difícil o negócio. Aí a pilha agora acabou, tava cheinha, não sei, não falei tanto assim não. Deixa eu vir pra cá, que você roubar é uma benção. Acho que esse vídeo aqui vai ser benção demais, porque vou te contar, viu? Bom, sabe quando os pais vão sair e aí vira pro filho mais velho e fala assim, olha, você cuida do seu irmão mais novo, depois, quando eu voltar, eu vou querer saber o que aconteceu, hein? E o mais novo, ó, obedece ao irmão mais velho, porque senão o bicho vai pegar pro seu lado. Enfim, nosso irmão mais velho, Yeshua, deixou bem claro que um dia ele vai voltar. E o pai deixou bem claro também que ele vai querer contas de tudo que está acontecendo. Não que ele não saiba, né? Ele está presente em todo momento, mas vai chegar o dia em que nós vamos prestar contas. E nossos líderes ainda mais, porque a responsabilidade sobre eles
é muito maior. Lá em Hebreus, capítulo 13, verso 17, diz exatamente isso, olha só. Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Entende? Pois é uma grande responsabilidade e às vezes a gente torna o trabalho dos nossos líderes ainda mais difícil, porque a nossa cobrança em cima deles é algo que se torna um peso. O meu pastor, por mais que ele tivesse ali tentado expressar empatia dele com relação ao meu ministério e tentasse fazer com que eu entendesse que eu tinha liberdade para exercer aquilo que Deus tinha colocado no meu coração, ele não conseguiu. Eu sabia que isso era a responsabilidade de Deus, para que eu entendesse esse amor, essa autoridade, essa paternidade. Na verdade, o meu relacionamento com meu pai era algo totalmente abstrato, porque eu tive pouco tempo com ele, né? Então, eu tenho vagas lembranças do meu relacionamento com meu pai. E eu acho que isso com certeza afetou meu relacionamento com Deus, porque fala pai, automaticamente a gente já liga ao nosso relacionamento com o pai terrestre, e às vezes o seu relacionamento, assim como o meu, é algo abstrato e você não consegue ter referências firmes com relação a isso, do que é um amor de pai, e isso torna as coisas mais difíceis, mas Deus, ele sabe, ele entende isso e vai nos trabalhando aos poucos para que a gente entenda esse amor, entenda que o amor dele é totalmente diferente de um amor de pai humano e que é muito, infinitamente maior do que a gente espera dele. E para finalizar, eu queria dizer que se cada um entender o seu papel, se cada um respeitar o tempo do seu irmão, respeitar a autoridade do seu filho, as coisas vão fluir de uma forma melhor. Eu sei que isso é praticamente impossível, se tratando de seres humanos, sempre vai existir aqueles que vão lidar com isso de uma forma mais imatura. Mas quanto mais pessoas entenderem isso, melhor vai ser. Entender que o seu líder não pode suprir coisas que são responsabilidades de Deus, vai com certeza fazer com que você se relacione melhor, não só com os seus líderes, mas com Deus também. Você vai poder exercer aquilo que o Pai te deu de uma forma mais livre, entender que ali é um lugar onde os filhos se reúnem para adorar o Pai, para ofertar aquilo que tem de melhor. E isso com certeza mudou muita coisa em mim, mudou muita coisa no que eu entendia como o meu serviço de adoração. Quanto mais você conhecer o coração do Pai, quanto mais você se comprometer em buscar na palavra, em buscar no seu relacionamento com Ele mesmo ali, orando em todo o tempo, abrindo seu coração para Ele, quanto mais você buscar a presença dEle, mais o seu relacionamento com Ele vai se fortalecer. Então é isso, busque essa intimidade, busque conhecer o coração do seu Pai, para que você entenda a responsabilidade da paternidade dele sobre a sua vida, para que você entenda o quanto você pode contar com o Pai, o quanto o que você faz para ele é importante. Vou te mostrar uma coisa, não vai entender nada, eu mostrei isso lá na Ibra domingo, foi um momento muito especial. Entendeu alguma coisa? Pois é. Esse aqui é um desenho que o Vitor estava fazendo, meu menino de 2 anos. E eu achei fantástico porque ele estava fazendo bolinhas. Eu coloquei a data aqui, abril de 2019, e resolvi guardar porque eu achei fantástico ele com 2 anos fazendo bolinhas, sabe? E a gente tem que entender que Deus age dessa mesma forma com a gente. Sabe, você pode estar fazendo bolinhas que ninguém valoriza. Se esse papel caísse no chão por aí, as pessoas poderiam pegar, amassar e jogar fora, mas para mim tem um valor inestimável. Mas pode não fazer sentido para os homens, pode não ser aprovado pelos homens, mas o que me interessa é agradar o coração do meu Pai. E todas as vezes que eu procuro fazer algo para agradar o coração do meu Pai,
e Ele se alegra com isso. Eu sinto esse abraço, esse olhar carinhoso dele sobre a minha vida. E é isso que eu quero te inspirar a ter, sabe? Não coloque esse peso sobre a vida dos seus pastores, sobre a vida dos seus líderes. Eles, por mais que se esforcem, não podem suprir o seu coração, por mais palavras amorosas, por mais atenção que eles te deem. Eles jamais vão curar a sua alma, o seu coração, com as palavras e atitudes deles. O que vai curar a sua alma, o seu coração, é algo que já foi conquistado na cruz, é o sacrifício de Cristo, é esse amor do Pai que deu o único Filho dele, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Papai te ama e isso que importa. Não busque nos seus líderes, na sua referência de autoridade aqui na terra, aquilo que somente a autoridade do Pai eterno, nosso Abba, pode dar para você. É isso, deixa essa palavra para que edifique o seu coração e te aproxime ainda mais do coração do Pai. Um beijo e até a próxima.